Olá, senhoras e senhores. Bom dia. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados da Log Commercial Properties, referente aos resultados do primeiro trimestre de 2025. Estão presentes hoje conosco Sérgio Fischer, CEO, Rafael Sáliba, CFO e diretor de Relações com Investidores, e Henrique Schaffner, diretor de Finanças e Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da LOG, metas operacionais e financeiras, constituem-se em projeções da diretoria da companhia que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos, macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2025, passo a palavra para o Sérgio Fischer. Bom dia a todos e obrigado por estarem conosco no call de resultados do primeiro trimestre de 2025 da LOG. Começamos o ano dando passos firmes na execução do plano LOG 2 milhões. Neste trimestre, entregamos 102 mil metros quadrados de ABL nos empreendimentos LOG Cuiabá, São José dos Pinhais e LOG São Bernardo do Campo, esse último vendido ainda no terceiro tri de 2024. Todas as entregas foram realizadas com 100% de pré-locação, evidenciando a forte demanda pelos galpões da LOG. A vacância estabilizada demonstra a solidez do portfólio, encerrando o trimestre com apenas 1,55%, índice muito inferior à média nacional. O ticket médio das entregas foi de R$ 26, refletindo a nossa capacidade de manter preços competitivos e lineares, mesmo operando em múltiplas regiões do país. A absorção bruta atingiu 115 mil metros quadrados de ABL, sustentando um ritmo sólido de ocupação. Ainda em relação ao nosso plano de crescimento, encerramos o trimestre com 323 mil metros quadrados de ABL em construção, distribuídos em 8 empreendimentos localizados nas regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul. As praças em desenvolvimento foram cuidadosamente selecionadas com base em estudos de demanda e alinhamento com as necessidades dos nossos atuais clientes, que hoje representam uma das principais alavancas de nossa expansão. Acreditamos que a força do nosso crescimento está diretamente relacionada à eficácia da inteligência comercial, que tem demonstrado trimestre após trimestre a capacidade de antecipar a demanda do mercado, o que resulta em elevados níveis de pré-alocação. Uma parte significativa dos ativos estão sendo entregues já estabilizados, o que comprova assertividade na escolha das localidades e no desenvolvimento dos projetos. Até a presente data, já asseguramos a contratação de mais 20 novos terrenos, totalizando 880 mil metros quadrados de ABL, localizados em regiões metropolitanas estratégicas, em 10 estados brasileiros. Os novos projetos, somados às entregas realizadas e aos empreendimentos em construção, representam 65% do land bank necessário para o cumprimento integral do nosso plano até 2028. Esses avanços reforçam a nossa capacidade de planejamento, execução e disciplina na expansão, assegurando o posicionamento da LOG como protagonista na transformação da infraestrutura logística do Brasil. Muito obrigado. No primeiro trimestre de 2025, a LOG apresentou um desempenho sólido, sustentado por disciplina operacional e execução consistente do novo ciclo de crescimento. A receita líquida de locação foi de 55,3 milhões, representando um avanço de 2,8% em relação ao primeiro tri de 24, mesmo com os efeitos pontuais dos investimentos. O ticket médio foi de R$ 21,09 por metro quadrado de ABL, com perspectivas positivas de crescimento no decorrer do ano. O Same Client Rent superou a inflação pelo 11º trimestre consecutivo, evidenciando nossa capacidade de capturar as oportunidades de mercado e gerar valor a partir do nosso portfólio de ativos. A inadimplência líquida acumulada do portfólio foi de apenas 0,4%, a menor já registrada pela LOG,
sustentada por uma carteira de clientes de alta qualidade e diligência na gestão de risco de crédito. Estamos cada vez mais demonstrando nossa expertise na gestão e administração de ativos logísticos. Ao expandir nossa capacidade de monetizar nosso ecossistema, temos crescido de forma relevante e consolidando nosso posicionamento no mercado. Essa frente já representa 34% do nosso SG&A e tem constituído uma fonte recorrente de receitas e de incremento de retorno sobre o capital empregado. Do lado das despesas, capturamos ganhos de eficiência. Em comparação com o primeiro TRI de 2024, as despesas comerciais recuaram 6,5% e o G&A foi reduzido em 1,4%, ao passo que os investimentos em desenvolvimento de ativos cresceram 135%, acompanhando o avanço físico das obras inseridas no plano LOG 2 milhões. O EBITDA consolidado do trimestre foi de R$ 120,8 milhões, com crescimento de 63% em relação ao primeiro TRI de 2024. Já o EBITDA de locação atingiu R$ 47,8 milhões, com margem EBITDA de 86,4%, refletindo a qualidade dos nossos ativos e a nossa eficiência operacional. O resultado financeiro foi de menos R$ 26 milhões, sendo impactado pelo aumento do CDI no período. O lucro líquido totalizou R$ 86,4 milhões no trimestre, refletindo um crescimento de 56% frente ao primeiro TRI de 2024. Nos últimos 12 meses, o lucro por ação teve um crescimento expressivo de 96%. Com os resultados do trimestre, reafirmamos a nossa trajetória de crescimento sustentável e retorno atrativo aos acionistas. Para 2025, mantemos nosso guidance de lucro líquido entre 350 milhões e 450 milhões de reais. Reforço a nossa intenção de distribuição de dividendos em 2025 no montante total correspondente a 50% do lucro líquido ajustado, conforme a execução das reciclagens dos ativos previstas para o ano. Ressalto que aprovamos a distribuição de R$ 20,5 milhões em dividendos, equivalentes a 25% do lucro líquido ajustado do trimestre, com pagamento programado para o dia 30 de maio. A LOG segue demonstrando disciplina em sua estrutura de capital. Ao final do primeiro trimestre de 2025, a dívida líquida ajustada totalizou R$ 663,6 milhões, apresentando uma redução de 10,8% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. A alavancagem ajustada caiu para 1,2 vezes o EBITDA, ante 2,7 vezes no primeiro trimestre de 2024, refletindo uma gestão prudente de passivos e o sucesso contínuo da nossa estratégia de reciclagem de ativos. Em abril, concluímos uma nova emissão de certificados recebíveis imobiliários, no valor de R$ 300 milhões, com prazos entre 5 e 7 anos, custo entre 99% e 101% do CDI, sem garantias reais e com rate duplo a mais da S&P. Esta operação foi a melhor já realizada pela LOG. Ela reforça a confiança do mercado de capitais na solidez financeira da companhia e na execução de nossa estratégia. Seguimos comprometidos com a gestão do nosso endividamento, aproveitando oportunidades para alongar prazos e reduzir o custo da dívida, reforçando assim nossa estrutura de capital e a qualidade do nosso balanço. O custo efetivo das dívidas recuou de CDI mais 1,80% para CDI mais 1,54%, reflexo direto do programa de reperfilamento de dívida. O LTV ajustado encerrou o trimestre em 9%, com redução de 240 bps em relação ao mesmo período do ano anterior. Na agenda ambiental, seguimos avançando com consistência. O LOG Salvador 1 conquistou a certificação LEED Gold neste trimestre, o terceiro ativo da companhia a receber esse selo, que reconhece padrões sustentáveis em construção, eficiência energética, reuso de recursos e infraestrutura para mobilidade elétrica. Na frente social, o programa LOG Social já capacitou mais de 3.600 alunos desde 2021. A meta para 2025 é alcançar 30 mil horas de formação, com destaque para cursos técnicos e operacionais. Também reforçamos nosso compromisso com a ética e integridade. Ao longo do trimestre, mais de 600 colaboradores foram treinados em temas de compliance. O relatório de integridade de 2024 foi publicado, consolidando avanços e resultados da área. Seguimos comprometidos com a estratégia que combina crescimento responsável, gestão diligente e geração sustentável de valor aos nossos acionistas. Vamos iniciar a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia.
Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar seu microfone para fazer perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Herman Lee, do Bradesco BBI. Por favor, senhor, pode prosseguir. Bom dia, Sérgio, Rafa, Henrique. Obrigado pela abertura. Duas perguntas aqui do nosso lado. Primeiro, em relação à demanda. 100% das entregas já foram pré-alocadas, vacância bem baixa, absorção bem alta, né? Só queria entender um pouco do perfil dos clientes, se são novos ou já existentes, e dentre os novos, quais segmentos têm sido mais relevantes? E-commerce, farmácia, etc. E a segunda pergunta é sobre oportunidades em relação à localização, mas especificamente as um pouco menos óbvias, né? A gente viu notícias de concorrentes indo para o sul, fora do eixo, Guarulhos, Cajamar, Extrema. Só queria entender um pouco mais onde vocês estão vendo mais oportunidades e avenidas de crescimento. Obrigado. Bom dia, Herman. Sérgio falando, obrigado pelas perguntas. Tem uma certa relação entre as duas, sabe, Herman? O primeiro trimestre nós entregamos aí esse 100% de pré-alocação e 100% para clientes existentes da base, né? A gente tem falado isso há bastante tempo. Esse cliente nos procura mostrando o plano de crescimento, a necessidade de crescimento dele. Isso retroalimenta o nosso time de desenvolvimento imobiliário para a busca de novas oportunidades. Isso acaba sendo muito mais assertivo. Apesar de ser um projeto especulativo, a gente tem a capacidade de pré-alocar grande parte, ou nesse caso, a totalidade dos ativos ao longo de obra, exatamente pela essa inteligência que está dentro de casa. Então, todos os clientes que assinaram esses ativos com a gente no primeiro trimestre já eram clientes da base, tá? Em termos de segmentos, os segmentos que mais demandaram no primeiro TRI, e tem sido assim, o e-commerce como primeiro, farma e alimentos e bebidas, que estão bastante pujantes aí, tá? E vemos isso de forma nacional, tá, Emma? Já entrando um pouquinho na segunda pergunta sua, a gente tem hoje 65% do land bank e dos ativos necessários para a conclusão do Log 2 milhões, dentro de casa, né? E eu diria que essa é a melhor safra da história da companhia, né? A gente está atingindo uma parcela significativa da população do Brasil, estando em grande parte de consumo, em grandes praças, né, acima de 1 milhão de habitantes, e com essa alimentação que vem da base do cliente, né? Então, quando a gente decide comprar um terreno para um projeto, a gente já tem mapeado grande parte dessa demanda. Qual setor está demandando, o que o cliente está precisando, as especificações que o cliente quer, né? Muitas vezes o cliente até dá uma olhada dá uma aprovação, pré-aprovação na localização do terreno que a gente eventualmente vai comprar. Então, isso faz com que a gente tenha uma assertividade muito grande nos investimentos e consiga atender essa base de cliente nossa. Estamos aí, como eu falei, com a melhor safra da história. Estamos super animados com esse plano que a gente está começando a entregar agora no primeiro trimestre. São algumas 20 e poucas cidades, 20 e poucas regiões Brasil afora, que engloba grande parte das grandes metrópoles do Brasil, tá? Então vão ter muitos investimentos em praças fora do Sudeste nesse plano e eles vão de novo surpreender o mercado aí com o nível de pré-alocação e nível de ticket e yield que a gente vai estar entregando. Perfeito, Sérgio. Muito claro. Obrigado e bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Matheus Meloni, do Santander. Por favor, senhor Matheus, pode prosseguir. Oi, pessoal, tudo bom? Bom dia, obrigado pelo espaço aqui para fazer a pergunta. E do nosso lado a gente tem duas, tá? A primeira em relação ao cenário aí de desinvestimentos, né? Queria pegar um update com vocês, como é que vocês estão vendo esse cenário. A gente vê que o fundo imobiliário um pouco mais pressionado em relação à captação e a gente entende que, por exemplo, dividendos e tudo mais é muito dependente dessa estratégia, né? Então, eu queria entender um pouco como é que vocês estão vendo esse cenário de desinvestimento. E a segunda pergunta é que aqui na quebra que vocês fazem da DRE entre o consolidado, o que é alocação, o que é desenvolvimento, né? A gente reparou que nesse trimestre vocês fizeram uma mudança de metodologia aí de classificação do G&A, né? Principalmente na parte de locação. Então, entender um pouco o racional dessa mudança e o que vocês podem dar mais de cor sobre esse ponto. Acho que do nosso lado é isso. Obrigado. Matheus, obrigado pelas perguntas. Vou responder sobre as vendas aqui. O Rafael fala sobre a questão do DRE.
Matheus, realmente nós começamos o ano num cenário um pouco mais complexo que a gente viu ano passado, né? Ano passado a gente conseguiu acessar diversos bolsos distintos entre investidor institucional e diferentes fundos imobiliários para venda recorde de reciclagem de imóvel que a gente fez com condições muito positivas, acima do nosso NAV e imagem bruta consolidada de 38%, né? Esse ano o cenário mudou um pouquinho, né? A gente já viu uma melhora mais recente, tá? Já vem o telefone tocando mais, fundos nos procurando. Não estava no nosso planejamento, de fato, fazer uma reciclagem no primeiro trimestre, mas tem muita coisa em andamento aqui dentro. A gente está conversando com diversas operações em estágios avançados e outras mais embrionárias, para fundo imobiliário, diversos fundos imobiliários e para investidor institucional também. A nossa expectativa é que a gente já consiga apresentar a primeira ou mais operações já no segundo trimestre, tá, Matheus? Isso vão ser operações positivas também, né, que vai confirmar o que a gente tem falado bastante, tem comprovado bastante nos últimos anos, que é a liquidez que nossos ativos têm, né? Então, estamos animados, vamos continuar com essa estratégia. Sim, o dividendos tem uma relação com essa venda, mas a gente está muito confiante que para cumprir o guidance que a gente deu esse ano, a gente vai conseguir fazer essas reciclagens aí, tá bom? Bom dia, Matheus. Rafael falando. Em relação à alocação das despesas entre as linhas de negócio, a nossa ideia ao promover essa atualização de critérios é justamente fazer com que o consumo, né, de recursos do SG&A de cada linha de negócio esteja mais bem representada possível. O que acontece é que a companhia nos últimos anos ela veio crescendo muito a atividade de desenvolvimento e o critério foi ficando defasado e a gente promoveu essa mudança para que as atividades de locação não ficassem sobrecarregadas como estavam. Então, é uma espécie aí de marcação ao mercado mesmo, né, de cada uma das linhas de negócio e para que elas consumam de fato, refletir, que se reflita no número, né, exatamente o que elas consomem de recursos. Então, é isso. Muito obrigado, pessoal. Super claro. Nossa próxima pergunta vem de Kepper Kennedy, do Citi. Por favor, Kepper, pode prosseguir. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Obrigado por pegar minha pergunta. São duas aqui. Uma talvez seja um follow-up da anterior em relação às entregas, né, para 2025. Enfim, a companhia tem alguns guidances aqui para o ano, e aí eu queria ouvir um pouco de vocês em relação ao que talvez pudesse ser ordem de prioridades aqui, né? É claro que o CAPEX está vinculado a essa reciclagem de ativo. Além disso, a companhia tem a discussão aqui de pagar dividendos, né? Mas também vinculado a isso, a alavancagem também está no patamar que melhora no contrato, mas ainda é um pouco elevado. Então, só para entender o que seria prioridade aqui, ordem entre os fatores para a gente pensar melhor para a entrega ao longo desse ano. E a segunda, bem rápida, é sobre o liability management que a companhia tem feito, se tem algo no radar aí além desse aqui mais recente. Obrigado. Oi, Kiffer, obrigado pelas perguntas, Sérgio falando. Vou fazer a primeira aqui e o Rafael fala sobre o liability, tá? Vamos lá, a gente sempre foi assim, nós temos um plano de investimento previsto, é um plano até 2028, que a gente quer entregar esses 2 milhões de metros quadrados e vamos fazer, né? E esse plano está embasado nas reciclagens, né? A gente está bastante confiante na reciclagem, sabe, Kiff? Vamos entregar com qualidade, vamos continuar fazendo os desinvestimentos para suportar esse capex nosso, que eu diria que seria a primeira prioridade da companhia, a partir do momento que a gente consegue entregar 13% de yield on cost nos projetos novos e estamos conseguindo reciclá-los, aí nem vi próximo a 8% ou um pouco acima disso de cap, tá? Então isso faz com que a gente tenha uma margem bruta, tenha um retorno super interessante nesse movimento e vamos continuar fazendo. A alavancagem é para a gente, está escrito em pedra, vamos cumprir esse guidance, não queremos extrapolá-lo, vamos continuar contando com a reciclagem para fazer. Agora, os outros são consequências, né? Não só o dividendos, quanto a recompra de ação, que ano passado a gente fez de forma mais agressiva, esse ano a gente começou um pouco mais tímido, mas a partir do momento que a gente consiga entregar essas reciclagens, você vai ver um movimento maior nessas linhas,
não só para suportar o plano de crescimento nosso, mas dividendos e, eventualmente, recompras, se tiver aí um gap significativo entre o que a gente acha valor justo, tá? Bom dia, Keffer. Rafael falando. Em relação ao liability management, a gente, enfim, fez essa emissão agora. Definimos aí, né, já no release, né, qual que seria um pouco da estratégia da companhia, que é alongar os vencimentos de 26 e 27. E é possível, sim, que a gente faça uma nova emissão, que seria o mesmo princípio, né? A gente simplesmente não visando o aumento de endividamento, mas sim a gestão de vencimentos e custo médio da dívida. Então, à medida que a gente veja oportunidade nesse sentido, a gente faz. Tá ótimo, obrigado. Próxima pergunta vem do senhor Victor Kietzmann, da Small Caps. Ele diz: Bom dia, duas perguntas. Por que a produção ficou abaixo de 50.000 ABL nesse trimestre e o que esperar para esse ano? Qual o planejamento de vendas de ativos para o ano? Já deve ocorrer no segundo trimestre de 2025? O aumento dos juros vem atrapalhando as negociações? Muito obrigada. Oi, o Vitor, Sérgio falando, obrigado pelas perguntas. Ô, Vitor, a produção do primeiro TRI, ela veio próximo de 72 mil metros quadrados de ABL. A tendência é que a gente aumente esse número ao longo do ano, tá? A gente já vai ter um número mais forte agora no segundo TRI. E a nossa ideia é fazer um nível aí anual próximo de 400 a 500 mil metros quadrados, dependendo exatamente da segunda pergunta sua, que é da reciclagem, né? A reciclagem está fomentando esses investimentos. Quando a gente coloca uma transação de venda para dentro, a gente solta novos projetos, né? Isso tem sido o nosso raciocínio aqui. Sobre venda eu falei um pouco mais cedo, realmente o cenário está um pouco pior, mas a gente tem uma liquidez muito grande dos nossos ativos, tem comprovado isso. Vamos conseguir continuar fazendo as transações. A meta do ano é pelo menos fazer o offset do CAPEX previsto ali, ou seja, a gente quer vender algo próximo de 1 bi ou mais, se tiver boas oportunidades. Grande parte dessa concentração vai estar no segundo semestre desse ano, esse é o nosso planejamento aqui, tá? Mas já devemos soltar alguma coisa no segundo TRI, tá bom? Obrigado aí pelas perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Jonathan Coutras, do JP Morgan. Por favor, Jonathan, pode prosseguir. Obrigado pelo espaço. Minha pergunta era mais se vocês pudessem dar uma cor, né? Que vocês estão vendo no custo de construção na ponta, né? Dado o pipeline de crescimento, entrega mais robusta aí, guiada para o segundo semestre, né? A gente continua vendo o INCC crescendo ainda mês a mês, né? Quase beirando ali 6% ano contra ano. Claro que a receita de vocês, historicamente, roda abaixo, né? Então, mérito da companhia, né? E do management team. Mas se puderem dar alguma cor, feedback mais atual, né? Obrigado. Oi, Jonathan, obrigado pela pergunta, Sérgio aqui. Nós estamos muito tranquilos em relação ao custo de construção, sabe, Jonas? A gente viu uma pressão, desde o ano passado tem uma pressãozinha em labor, né, em mão de obra, mas não é uma coisa que está ainda, a gente tem menos exposição à mão de obra, né, então não tem impactado bastante o nosso custo. Nossos custos estão bem tranquilos e conforme orçamento, né? A gente não vê nenhuma pressão acima do NCC. Ano passado a gente entregou um savings em relação ao NCC, esse ano começamos na mesma toada e não tem nada disruptivo, nada muito relevante olhando para frente não. Então o ciclo de investimento desse ano está super tranquilo, as obras já iniciadas, a gente já tem uma visão muito grande do custo final delas, que grande parte das contratações são feitas logo no início, né? Então nos dá um conforto aí para tocar as obras sem pressão de custo, tá bom? Estamos aí confiantes de entregar o que tá orçado. Perfeito, obrigado, Sérgio. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passamos ao Sérgio para que ele faça suas considerações finais. Bom, gente, obrigado aí por participar do call. Queria enfatizar alguns pontos aqui. Primeiro que eu coloquei mais cedo sobre o novo ciclo de crescimento e a qualidade
desses investimentos que a gente está fazendo. Nós estamos muito animados aí com o que a gente vai fazer no biênio 25-26, né? Temos aí mais de 1 milhão de metros quadrados dentro de casa sendo desenvolvidos e com com yield on cost muito positivo, próximos de 13%, com essa demanda já mapeada, são praças muito fortes, com pouca concorrência, então nós estamos muito confiantes de entregar um belo pipeline aí ao longo do 2025 e 2026. Também queria enfatizar o caso das receitas, né? A gente teve uma entrega muito relevante esse trimestre, muito concentrada no final do TRI. Então, vocês vão ver aí no segundo trimestre um crescimento relevante das receitas da companhia, de pelo menos 15% da TRI versus TRI, tá? Isso aí já é o desenvolvimento gerando novas linhas de receita e novas receitas na companhia. Então, estão bastante otimistas aí para o cenário do segundo trimestre. E também da venda, que eu já falei bastante aqui, mas queria enfatizar que tem liquidez para os nossos ativos, tem comprador na mesa, nós devemos divulgar em breve aí com muita qualidade nessas transações e vai suportar aí todo o nosso plano para 2025, tá bom? Obrigado a todos aí e até o trimestre que vem. A videoconferência de resultados da LOG está encerrada. Em caso de dúvidas, enviar a sua pergunta para o time de Relações com Investidores através do e-mail ri@logcp.com.br. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.